pode participar. Vamos começar falando do Cruzeiro, o jogo mais cedo, né? Contra o RT, esse horário muito louco, 5 horas da tarde, na Arena Independência. Cruzeiro repleto de desfalques. Inclusive, eu vou pedir para você, Pedro, para colocar a lista de relacionados na tela. Só para a gente ter uma ideia e aí, às vezes, até especular qual pode ser o time titular do Cruzeiro. O que me chamou a atenção, companheiros, é a questão do goleiro. Tem o Denivis, camisa 31, né? Foi o goleiro da Copinha, então muita gente deve lembrar, quem acompanhou a competição. E aí eu confesso que eu tive que dar um Google, viu? E aí eu descobri que o 41, Rodrigo Basílio, também é goleiro, mas então deve jogar o Denivis. Aí as outras posições, tem aí jogadores, por exemplo, Matheus Silva, talvez apareça como titular da zaga ao lado do Brock. Quem é o Rômulo Caldeira, André? Eu acredito que é o próprio Rômulo, né? Talvez seja o lateral direito, camisa 8. O Gabriel Dias está aqui, né? 25. Então o Rômulo pode jogar no meio. Vai lá, ô Vinícius Gris, tenta montar seu Cruzeiro aí. Uma boa tarde. E também fala um pouco da expectativa dessa partida de logo mais contra o RT. Tudo bem, André? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está em casa. É um time ainda bem modificado, né, em relação ao que a gente vai ter do Cruzeiro aí para a temporada como um todo. Alguns desfalques porque não tiveram tempo hábil para entrar no bid, né? O Rafael Cabral e o Sidney. E alguns desfalques por conta da questão da Covid. Tem convocação também, né? O Marcelo Moreno está fora, embora não acho que seja um jogador tão nos planos assim para a temporada. Mas, enfim, ainda assim conseguiu colocar bastante gente à disposição aí do Paulo Pessolano, a diretoria do Cruzeiro, né? Difícil a gente desenhar um time, acho que principalmente no setor de meio campo, mais complicado por conta das ausências, né? Do Adriano, do Nonoca, do Pedro Castro. Então, acho que é um setor aí que tem um pouco mais de dificuldade. Joga o Denivis no gol, imagino que jogue o Gabriel Dias na lateral direita, com o Matheus Silva e o Brock na zaga, e aí na lateral esquerda o Rafael, né, o Rafael Santos. No meio-campo, aí já está um pouquinho mais complicado, mas acho que vai Felipe Machado, Rômulo e Marco Antônio. Você acha que o William Oliveira não pode aparecer, não? Pode também, pode ser também. Mas vai montando o seu, atrapalhe. Acho que vai ou Felipe Machado ou William Oliveira, acho que joga um dos dois. O Rômulo e o Marco Antônio. E na frente o Vitor Leque, o Vagninho e o Thiago. Vitor Leque, Vagninho, Thiago. Giovani fora? Giovani fora. E aí, Léo Gomes, você concorda? Acho que é por aí mais ou menos a escalação. Uma boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando. Só para constar. Não, mas não tem nem o que dizer. Sabe, assim, dá para basear um pouquinho pelo jogo treino, vai. Não, pois é, tô baseando mais no jogo Tirando treino. isso, chute. Vai lá, Gomes. Boa tarde para quem está em casa nos acompanhando. Uma ótima quarta. André, eu modificaria um pouco esse time do Gris Pessolano aí. O ataque, talvez, escalaria o João Paulo e não o Vitor Leque. E no meio, o William Oliveira como titular. Né? E aí, quer dizer, jogaria com o William Oliveira na vaga do Rômulo. Os demais, eu acredito que eu chutaria os mesmos. Meu palpite seria do Denivis, né? Gabriel Dias, Matheus, Brock e o Rafael Santos. William Oliveira, Machado e... Qual que foi o terceiro que você escalou? Marco Antônio. Aí eu tô na dúvida se joga o Marco Antônio ou o João Paulo. Tá. Eu vou escalar William Oliveira, Machado e João Paulo. E o ataque com Thiago, Edu e... Tá faltando um, né? Thiago e Edu? Thiago, Edu, Thiago mais pela beirada. E aí, Vagninho? E Vagninho. Vocês estão tudo sacando Giovani, hein? Tô com a impressão que pode ter Giovani no jogo. E aí, CJ, você acha o Cruzeiro, com esse time aí, pega a média aí do que foi montado pelos nossos comentaristas. Dá para encarar o RT, a gente viu a América tendo muita dificuldade com a Caldense, mas assim, tem a questão do gramado de Poços de Caldas, tem a questão que a Caldense faz times competitivos, o RT nem tanto, hein? Pegando todos esses detalhes, você acha que dá para chegar lá na Arena Independência daqui a pouquinho e fazer uma boa partida? Uma boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, André, os amigos aqui do estúdio, quem está em casa. Desentrosamento, muitos garotos, estreia de campeonato, primeiro jogo da temporada, vários fatores. Acho que nesse momento
fica até de forma cruel uma análise muito profunda ou uma cobrança. Aliás, a cobrança ela fica injusta, né? Porque dá tempo ao tempo, o Cruzeiro não é esse time que vai a campo hoje. O América não vai ser durante a temporada aquele time que foi a campo lá em Poços de Caldas. Ô André, a minha linha defensiva aí, o goleiro, eu ia junto com os meninos. Eles colocaram 3 atacantes aí, eu colocaria ali meio que um quadrado, um quarteto com o João Paulo mais por dentro, né? Eu colocaria o William, Machado, Marco Antônio e João Paulo, e o ataque com Vagninho e Thiago, né? Fazendo mais um 4-4-2 ali, mas também no puro chute. E acho que o que a gente vai ver hoje de Atlético, o que a gente vai ver hoje de Cruzeiro, o que a gente viu ontem de América, mais oportunidade para garoto, ver um pouquinho do esboço da ideia de Pessolano, de Turco. Ontem era o Giacomini que estava à beira do campo, então é muito prematuro, é muita sacanagem fazer qualquer tipo de cobrança, mas a esperança do torcedor de ver jogadores que... Denivis que fez uma ótima Copa São Paulo, entendeu? Então, e quando ele vai ter outra chance? E quando ele vai ter uma nova oportunidade? Talvez durante o ano não mais, né? Com o Brazão e com o Rafael aí. Eu acho que o que vale, e vale por ser a primeira rodada de um campeonato estadual, e aí né, nem menosprezar nem nada, nem time adversário, nem competição, mas sim oportunizar e dar minutos para aqueles jogadores que chegaram, fazer uma avaliação mais individual do que coletiva, porque pelo tempo de trabalho que o Pessolano teve também é pouco. Então, acho que a gente vai mais por esse lado nessas primeiras rodadas aí. Vai mexer muito, né? A América vai mexer muito no time, o Cruzeiro vai mexer, voltas de jogadores com Covid, outros que já estão registrados, já estão disponíveis para a segunda rodada. Acho que vai ser essa variação aí. O Denivis entrou na seleção da Copa São Paulo do Olheiros, que é um site ao lado aí do portal da base do Carlos, que é aqui de Belo Horizonte. O Olheiros faz um trabalho há mais tempo, né, mas muito tradicional de acompanhamento da base, colocou aí o Denivis na seleção, como titular da seleção da Copa São Paulo. Tomou 3 gols só, né? Sim. Nenhum na primeira fase. Jogou a copinha, a defesa do Cruzeiro era muito boa, mas o Denivis também teve seus momentos de brilho, fazendo defesas importantes. CJ, vamos falar de